Você tem noção que hoje faz 80 dias do meu projeto, 180 dias? Faltam somente 100 dias para a gente finalizar esse projeto. E em comemoração, né, a esse marco de 80 dias, eu trouxe aqui um tema que eu acho que pode inspirar vocês a também saírem do lugar, a quererem fazer algo diferente, a mudar a sua vida, a realmente viver a vida que você quer viver. Então eu te convido ao meu nono episódio do meu projeto 180 Dias Criando a Vida que eu quero viver. O que será que 80 dias pode fazer na sua vida? Então eu vou contar aqui o que esses 80 dias de projeto fizeram na minha vida. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, que realmente me transformou, não vai ser sobre visualizações, não vai ser sobre quantidade de seguidores, não vai ser sobre dinheiro, vai ser sobre algo muito maior que isso. Na verdade, não que isso seja maior, mas que seja a base para criarmos tudo isso, que é o meu crescimento pessoal. Eu posso dizer hoje que a Melissa de 80 dias atrás já não existe mais, né? Eu sou uma nova Melissa, por mais que seja mudanças sutis, mas toda mudança, toda evolução, ela é sutil, né? O que ela torna grandiosa é quando você se torna constante a essas mudanças. E uma mudança, ela vai alimentando a outra, somando, se torna uma grande mudança. Então, a minha primeira mudança que eu quero relatar aqui para vocês é aprender a me escolher. Essa é a primeira mudança, assim, de cara, que eu posso dizer para vocês que faz toda a diferença na minha vida hoje. Quando eu aprendi a me escolher, eu pelo menos estou nesse caminho, né? Eu estou realmente me tornando essa pessoa, essa mulher que aprende a se escolher. A partir do momento que você aprende a se escolher, você aprende a não aceitar menos do que você merece, a dizer não, você aprende a colocar limites, você aprende a saber o que você quer e não o que o outro quer. Você aprende a se priorizar. Então, quando você aprende a se escolher, você aprende tudo isso junto. Porque não tem como você se escolher sem você fazer tudo isso, né? Só que toda escolha, ela tem uma renúncia. A partir do momento que você escolhe alguma coisa, você diz não para outra. Não tem como ser as duas coisas. Não tem como você tomar café e falar ao mesmo tempo, entende? Então, uma escolha, ela gera uma renúncia. E para isso eu tive que fazer algumas renúncias que eram importantes para mim, que faziam parte da minha vida, que faziam parte da minha identidade, mas que agora eu preferi ser outra pessoa, né? Eu precisei renunciar a outras coisas para que eu me tornasse essa pessoa. E a partir do momento que você decide fazer isso, o universo ele conspira para que as coisas que não estão alinhadas a essa escolha, ela também não fique na sua vida. Então, muitas das mudanças que eu tive nesses 80 dias foi uma mudança necessária para que eu mantivesse essa minha escolha de me escolher, né? São mudanças que podem ser dolorosas, podem ser desafiadoras. Você vai precisar deixar para trás coisas que para você eram significativas, mas quando você aprende a se escolher, tem coisas que a gente vai precisar realmente abandonar. E muitas dessas escolhas pode ser a sua aversão, né? E essa versão sua, ela também precisa morrer, para que essa nova versão sua assuma o seu lugar, assuma o trono. Quando a gente faz essa escolha por nós, né? Pensando primeiramente em nós mesmos, que isso é uma grande dificuldade de nós mulheres, nos colocarmos como prioridade, porque a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que a gente precisava servir, né?
E esse servir não vinha junto com o nutrir a nós mesmas. Era servir nos anulando. Então, assim, tudo tem um equilíbrio, né? Precisa. Não dá para ser só doando. E também não dá para ser só recebendo. Tem que ter a troca, né? Então, essa foi a minha primeira mudança, né? Nesses 80 dias, que eu acredito que para muitas de vocês, muitas mulheres que estão me ouvindo, isso é uma grande mudança, né? Porque você aprender a se escolher não é tão simples assim. E eu sei como que é. Mas vamos para o segundo. Ser persistente mesmo sem ver os resultados. Porque, na verdade, o que acontece? Esses 80 dias, eu criei uma expectativa de como seria o meu trajeto nesses 80 dias. E realmente eu acreditei muito que em 80 dias muita coisa iria ter mudado. Mas ela mudou, porém não da forma como eu imaginei. E aí que tá, né? Você vai desistir ou você vai continuar mesmo você não vendo os resultados? E eu entendo muito que tudo que a gente começa a fazer é igual uma semente, é igual você plantar, né? Uma sementinha. Você vai plantar, ela vai ter o tempo de crescer, ter o tempo de se desenvolver até ela dar os frutos. Só que se eu parasse de regar essa planta, ela certamente vai morrer. E certamente eu nunca vou ver os frutos. Por isso, se eu continuar regando de pouco em pouco, mesmo sem ver os resultados, ela vai vingar, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Embora os resultados que eu esteja vendo sejam os resultados internos e não externos, né? Porque a gente quer ver o resultado interno, pelo menos eu quero. Mesmo não sendo tão visíveis aos meus olhos físicos, né? Mas aos meus olhos espirituais internos, a mudança já está feita, já está acontecendo, eu continuo, né? Eu escolho continuar, porque isso também faz parte da escolha de mim mesma, né? Da escolha que eu fiz de me escolher, porque esse projeto foi uma decisão que eu tive, né? Eu quis fazer, eu decidi fazer e nada vai fazer com que eu pare. Então aqui eu acredito que entra muito da questão da fé, da confiança, né? Da confiança no invisível, da confiança de que tudo tem o seu tempo, né? Tem o tempo do plantio, o tempo de regar, o tempo de colher. Então, enquanto eu estiver fazendo a minha parte, né? O fruto, ele vai ter que vir, né? Não tem como não vir. E aí, indo pro terceiro, é cair e levantar, que eu acredito que também tem a ver com a questão da persistência, né? A questão de você não desistir, né? De você continuar mesmo sem garantias. Esse período que eu tive de mudança, mudei de casa, vim para casa dos meus pais, foi um período em que, vamos dizer que eu caí, né? Porque eu parei de postar, eu parei de treinar, eu parei de fazer várias coisas que eu tinha me comprometido aqui com vocês, como meta desse projeto. Mas eu caí, porém eu levantei, né? Eu tô aqui, né? Eu já tô fazendo aqui o nosso vídeo. E, de fato, quando a gente persiste, né, nisso, quando a gente não desiste na nossa primeira escorregada, isso nos mostra mais força ainda, né, desse propósito de que eu quero continuar, o porquê eu quero continuar, né? E também esses 80 dias, ele vem me mostrando os pontos que eu preciso melhorar, né? Eu tenho vários pontos aqui que eu coloquei, que eu até fiz um mapa do meu novo eu, até coloquei assim. E eu gostei tanto que eu vou até colocar isso na minha mentoria. E com isso, eu consegui identificar vários pontos aqui. Eu não estava sendo a pessoa que eu gostaria de ser. Eu estava voltando aos meus padrões, né? E é isso, né? Quando a gente cai, que eu quero dizer, é exatamente isso. É você estar construindo uma nova identidade, um novo ser, uma nova forma de viver,
né? Porque é isso que eu tô fazendo nesse projeto 180 dias. Eu criei metas, mas por trás dessas metas, eu preciso me tornar uma outra pessoa para eu criar uma outra vida. Não adianta eu querer ser a mesma pessoa, ter as mesmas ações e construir uma vida diferente, porque isso é impossível. Você precisa se tornar uma nova pessoa, com novas ações, com atitudes diferentes. Aí sim você vai ter resultado diferente. E quando eu digo cair, é exatamente isso, né? Eu voltei para aquela minha versão antiga. Eu voltei para uma Melissa que não estava alinhada com quem eu queria ser. Eu quero cuidar do meu corpo, mas eu não estava comendo direito. Eu quero gravar vídeo, mas eu não estava gravando. Sabe? Então eu estava sendo totalmente incoerente a quem eu gostaria de ser. Estava me sentindo tão desanimada, mas não é porque eu estava desanimada do projeto. É porque as minhas ações, elas estavam totalmente incoerentes a quem eu gostaria de me tornar. E eu sabia que isso estava me deixando mais distante do meu objetivo. Mas agora a gente está aqui, estamos retomando. Não está perfeita, eu sei que não. Mas o importante é a gente fazer, continuar, retomar, né? Eu quero cada vez mais, sim, né? Fazer todos os combinados conforme a gente, né, se comprometeu aqui, né? Eu e você. Eu quero manter esse compromisso primeiro comigo, né? E com vocês também. Mas então é isso, minha gente. Esses foram as três maiores mudanças que eu acredito que eu tive nesses 80 dias. Então, fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo. Beijo!